Para mim é impossível cantar essa música sem lembrar de Arabella. Essa música era cantada na 12 de agosto, muito pela irmã de Arabella, a Aracelis. Ela cantava muito. Então, eu nunca consigo cantar essa música sem lembrar de Arabella. No dia 14 agora, desse mês, na terça-feira da semana que vem, Arabella faria 60 anos. Mas o Senhor resolveu que seria melhor que ela comemorasse seu aniversário com Ele. Então, nós somos gratos ao Senhor. Não posso negar a falta que a irmã Arabella faz, viu? Eu lembro sempre de Arabella. Mas a gente fica feliz de saber que ela está com Deus. Descansou de suas lutas, de suas dificuldades. Uma irmã muito querida, né? Que nós tivemos o privilégio de conviver com ela aqui durante esse tempo que o Senhor permitiu. Que bom. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 28. Atos 14, do 21 ao 28. Diz assim o texto: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos nos reunir para adorar o Teu santo nome, embora isso deva ser feito ainda de modo virtual. A Tua igreja está em suas casas, assistindo à transmissão deste culto, e nós rogamos ao Senhor que no nome de Jesus possa falar conosco, falar com cada um dos irmãos que nos acompanha pela internet para o louvor do Teu santo nome. Nos edifica, Deus, para a Tua glória, nos aproxima do Senhor, eu te peço, nos concede a Tua graça para que possamos continuar vivendo aqui de modo que agrade e que honre ao Teu santo nome, até o dia em que estaremos diante do Senhor, como a nossa irmã Arabella já está. Então, nos sustenta, Pai, a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria nesse último parágrafo, nesse último pedacinho da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, de fazer uma breve retrospectiva e avaliar alguns aspectos que são muito importantes para a vida da igreja e que eu acho que foram sumariados por Lucas nesses 8 versículos aí do final do capítulo 28. Eu gostaria então de abordar alguns aspectos que são centrais, que são muito relevantes para a vida da igreja e que eu acho que ficaram bem destacados aqui. Por que é importante lembrar isso, irmãos? Lembrar o que é a igreja, para que ela existe e como ela funciona. Primeiro, porque no decorrer dos anos, a igreja, enquanto instituição, acabou tendo a sua missão um pouco distorcida, um pouco distanciada. E como os irmãos já estudaram em matemática, né, quando você promove um desvio, por menor que seja, aqui no começo,
uma angulação mínima que seja para um lado ou para o outro, a diferença que isso vai projetar lá na frente é imensa. Algumas pessoas pensam, mas foi movido aqui no ponto de origem 1 grau. Mas quando você pega esse 1 grau aqui, que vai ampliar lá na frente, você vê o distanciamento que dá do ponto que você queria atingir. Então, sim, a igreja, enquanto instituição, no decorrer dos anos, teve em alguns momentos, né, em vários deles, por sinal, o seu propósito alterado, mudado. E algumas vezes, irmãos, isso aconteceu até com um propósito que é legítimo, que existe mesmo, mas que as pessoas resolveram colocar esse propósito acima de qualquer outro. E aí sim, você causa uma distorção. É o que acontece, por exemplo, quando nós queremos dizer que Deus é amor. E tudo aquilo que nós lemos na Escritura, e tudo aquilo que nós entendemos de teologia, é lido sob a perspectiva de que Deus é amor e ponto. Deus é amor, é óbvio que Deus é amor. Isso está escrito de Gênesis a Apocalipse. Agora, irmãos, colocarmos Deus apenas como amoroso, na realidade, é distorcer tanto o Deus que é revelado na Escritura, que ele deixa de ser o Deus revelado na Escritura. Porque o Deus que está revelado na Bíblia, ele é amor, ele é justiça, ele é bondade, ele é fidelidade, eternidade, infinitude. Tudo isso faz parte de Deus. Deus é amor, justiça, bondade, eternidade, ao mesmo tempo e sempre. Nós não podemos destacar apenas um ponto e dizer, olha, Deus é esse ponto aqui. Nós precisamos ler e interpretar Deus apenas a partir do amor, apenas a partir da justiça ou de algum outro aspecto isolado. Quando nós fazemos isso com a igreja, então, nós acabamos por distorcer também. Por exemplo, algumas pessoas entendem que a igreja é um excelente lugar para criarmos os nossos filhos. É uma comunidade saudável, é uma comunidade sem grandes vícios e que é bom criar filhos aqui. É um bom lugar para termos amizade, é um bom ambiente social. Isso é verdade, irmãos. Isso tudo é verdade. O problema é que se eu e você entendermos a igreja apenas sob essa perspectiva, se nós entendermos que a igreja serve apenas como um exemplo de modelo social e que o mundo todo deveria seguir, o mundo todo deveria ser como a igreja, porque vejam, eles têm defeitos, têm suas falhas, mas são muito menores. A vida dentro da igreja é muito melhor do que fora dela. Então isso é distorcer a missão da igreja, é distorcer o propósito principal da igreja. Outras pessoas, irmãos, olharam para a igreja no decorrer destes anos e viram a igreja como um instrumento da ação social. Isso aconteceu principalmente com a teologia da libertação, que surge no começo da década de 70, né? E que vai começando a perder força até o final da década de 90. Mas o prejuízo que a teologia da libertação trouxe era muito grande. Por quê? A teologia da libertação tinha uma perspectiva de leitura da Bíblia e de interpretação da igreja a partir de causas sociais. Então, como é que deveria ser lida a Bíblia? A partir do contexto das minorias, a partir do contexto do menos favorecido, daquele que precisa. E isso trouxe um problema muito grande para a igreja. Porque a igreja não é só isso. A igreja precisa fazer isso também. Quando nós vemos Provérbios, por exemplo, Provérbios 31, ele diz que nós precisamos levantar a nossa voz e abrir a nossa boca para defender a todos os oprimidos, a todos aqueles que não têm voz. Então, isso também pode e deve ser feito pela igreja, mas não apenas isso. Se a gente entender que a função da igreja é uma função social, nós vamos distorcer tanto a igreja como aqueles que entendem que a igreja é um ambiente saudável. Quando algumas pessoas, por exemplo, entendem a igreja como um local onde eu preciso receber bênçãos de Deus, isso distorce, irmãos, completamente o propósito de vir aqui.
Quantas pessoas já estiveram na igreja conosco, passaram um tempo com a gente, mas depois de não alcançarem a bênção pretendida, não ficaram aqui, não estiveram mais conosco, porque elas entendiam que a igreja era um lugar para ser abençoado, era um lugar para conseguir receber aquilo que ele não recebeu no mundo. Então ele vem para cá entendendo que o cristianismo é uma religião de barganha. Quando nós estamos servindo ao Senhor, Deus cuida de nós, irmãos, cuida mesmo. Eu não seria bíblico se dissesse que Deus não nos abençoa. Levítico 26, Deuteronômio 28, deixa isso muito claro para a gente. Se eu e você obedecermos ao Senhor, se eu e você ouvirmos a voz de Deus atentamente, o Senhor vai nos abençoar. Mas Ele vai nos abençoar, irmãos, não é porque nós obedecemos, mas é por causa da sua fidelidade. O foco da bênção de Deus sobre a nossa vida está na bondade e na fidelidade dEle, não na nossa obediência. Porque ao obedecermos, não estamos fazendo nada mais do que aquilo para o que fomos criados. O propósito da nossa criação é glorificar a Deus, é honrar ao Senhor. Quando fazemos isso, não estamos fazendo nada mais do que deveríamos fazer. Então, por esses motivos, é que eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha nesses versículos, nessa perícope, nesses 2 parágrafos finais aí do capítulo 14, para tentar ver como é que a igreja entendeu, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, entendeu a missão da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, fica demonstrado para a gente que a igreja tem uma missão. E a missão dessa igreja, irmãos, é levar a mensagem do Evangelho. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram durante toda a sua viagem. Em todas as cidades que passaram, eles estavam levando o Evangelho. O capítulo 14 que nós lemos, o versículo 21 diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Vejam que o parágrafo já começa dizendo o que eles foram fazer nessa última cidade, anunciar o Evangelho. Eles não foram fazer outra coisa, eles não tinham um outro propósito. Eles não voltaram naquela cidade porque ali havia pobres e precisavam ser socorridos. Eles não voltaram naquela cidade porque havia pessoas que precisavam de amizades saudáveis. Eles voltaram ali anunciando o Evangelho. Por que que isso é relevante? Porque foi isso que o Senhor Jesus mandou fazer na grande comissão. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a missão principal da igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho. Só para esclarecer, o Evangelho que a igreja deve pregar, porque isso é uma das fontes de distorção, As pessoas muitas vezes falam em um evangelho da libertação, em um evangelho social, um evangelho feminista, um evangelho com esse ou com aquele recorte ideológico, o que destoa completamente daquilo que é o propósito da Bíblia. Qual é o evangelho que nós precisamos levar? Aquilo que o apóstolo Pedro relata em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor Jesus falando em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa, irmãos, é a mensagem central do Evangelho. É isso que eu e você precisamos pregar, a salvação única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Porque inúmeras vezes nós falamos do Evangelho para as pessoas apenas com o objetivo de ajustar alguns problemas. Por exemplo, você descobre que uma pessoa próxima a você é homossexual. A pessoa disse a você, a pessoa publicou, tornou notório que é homossexual. E aí agora você se sente mais na obrigação de pregar o Evangelho para essa pessoa. Porque essa pessoa agora, ela é mais desviada,
é mais distanciada da verdade. Você descobre que uma pessoa que é muito próxima a você, ele tem uma vida secreta de pecados, ele vem roubando a empresa já há não sei quantos anos, e aí você entende que agora precisa pregar mais para essa pessoa. Um amigo seu, uma amiga sua tem um esposo que bebe muito, e agora você entende que precisa pregar mais o evangelho para essa sua amiga, para que ela possa suportar esse esposo que bebe. Inúmeras vezes nós caímos nesta falha de entender que o evangelho, ele serve apenas para responder a esses dilemas e a esses sofrimentos pontuais que todo mundo enfrenta. Eu não estou dizendo, irmãos, que o evangelho não cure isso, cura mesmo. O evangelho liberta do homossexualismo, o evangelho liberta do alcoolismo, o evangelho liberta de todos os ismos que eu e você pudermos imaginar e que sejam pecaminosos. O evangelho realmente liberta. Mas de que adianta, por exemplo, uma pessoa deixar de ser homossexual, uma pessoa deixar de ser um alcoólatra, mas continuar caminhando para o inferno? Não adianta de nada. O que Paulo e Barnabé foram levar a essas cidades, irmãos, foi essa mensagem de que não há salvação em nenhum outro. E o que nós precisamos levar realmente é a mensagem de salvação. Talvez eles não tivessem disposição para enfrentar tudo o que enfrentaram nessas cidades, que nós vimos nos capítulos 13 e o 14, né? Eles passaram por Antioquia, Salamina, Pafos, Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Em todas essas cidades, eles enfrentaram inúmeras lutas. Teve um homem chamado Bar-Jesus, que se opôs ao evangelho. Em Listra, Paulo foi apedrejado e praticamente dado como morto. Por que é que eles enfrentaram tudo isso? Por uma única coisa: eles precisavam pregar o evangelho da salvação para aquelas pessoas. E a mensagem do evangelho é única e exclusivamente esta: o homem é pecador, seja ele quem for, ele pode ser o maior filantropo do mundo, ele não é pecador apenas porque fuma maconha. Como algumas vezes a gente pensa, né? Não, a pessoa é pecador porque ele faz isso, porque ele anda caído na sarjeta por causa da embriaguez, porque ele é ladrão. Não, ele é pecador porque ele é político. Não, qualquer pessoa, a pessoa mais honesta, mais sensata, o melhor pai de família, o melhor filantropo que você puder imaginar, é pecador. E o que ele precisa é de salvação, é entender que ele precisa de salvação e que essa salvação não é conseguida de nenhuma outra forma, senão através do nome de Jesus. Esse é o primeiro aspecto dessa missão da igreja, que ficou muito claro na igreja primitiva e nesse final da viagem de Paulo e Barnabé, e que nós precisamos relembrar como igreja. Um segundo aspecto é sobre o discipulado. Capítulo 14, versículo 22, diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, os seus últimos momentos aqui na terra, ele dá uma missão, diz que o evangelho deveria ser pregado, e Mateus registra isso no capítulo 28, os versículos 19 e 20, dizendo assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É uma missão da igreja pregar o evangelho e, através dessa pregação, fazer discípulos. O que é, irmãos, fazer discípulos? Fazer com que pessoas pensem igual a Cristo. Quando nós falamos de alguém que é discípulo de fulano, que é discípulo de cicrano, nós estamos nos referindo a uma pessoa que pensa de modo muito semelhante, que age de modo muito semelhante àquela outra pessoa. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo: vão pelo mundo,
preguem o evangelho e, pregando esse evangelho, façam discípulos, ensinem a minha doutrina, ensinem tudo que eu tenho mostrado a vocês, tudo que eu tenho falado para vocês. Com que objetivo? Que essas pessoas se pareçam cada dia mais com o Senhor. Então, Paulo e Barnabé, quando eles estão encerrando a viagem, irmãos, eles voltam por todas essas cidades. Cidades onde eles foram perseguidos pelos judeus, onde eles apanharam, onde eles enfrentaram muitas dificuldades. Mas eles voltam por quê? Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Eles sabiam que precisavam pregar, eles tinham recebido essa ordem do Senhor Jesus, fazer discípulos, e eles vão lá fortalecer aqueles irmãos. Esse é um aspecto, irmãos, que algumas vezes tem se perdido na igreja moderna. Nós temos muitas vezes entendido o discipulado como um trabalho que deve ser realizado pelos oficiais da igreja. Inúmeras vezes nós temos entendido o discipulado como algo que é feito apenas do púlpito. E isso não é verdade. Isso não representa aquilo que é o discipulado bíblico. Biblicamente, todos nós temos o dever de discipularmos uns aos outros. Mateus 28, na grande comissão, o Senhor não diz que apenas os oficiais da igreja deveriam fazer isso, mas ele diz que todos aqueles que vão e pregam o evangelho, essas pessoas precisam fazer discípulos. Então isso é uma missão de cada pessoa aqui na igreja, de cada um. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Isso é Paulo dizendo a Timóteo, que agora está tomando conta da igreja dele, dizendo: Timóteo, lembre sempre do que eu falei para você. Tudo que eu ensinei a você sobre o Senhor Jesus, sobre a doutrina de Cristo, diga a outras pessoas. Fale para outras pessoas. É preciso que você fale. E vejam o objetivo que ele diz a Timóteo: transmita a homens fiéis, idôneos para quê? Para instruir outros. O objetivo, irmãos, é que a mensagem, é que o discipulado, é que a doutrina de Cristo avance constantemente. Nós precisamos fazer isso. Na nossa igreja aqui, por exemplo, nós temos os grupos pequenos, e uma das ideias, um dos objetivos dos grupos pequenos, é que pessoas mais maduras na fé possam ajudar outras pessoas a irem amadurecendo na fé gradativamente. É por isso que os irmãos se reúnem, sentam, compartilham, aprendem juntos. É para isso que existem esses grupos, mas esses grupos não são tudo aquilo que é o discipulado que deve existir na igreja. Da mesma forma que Paulo disse a Timóteo: transmita aquilo que você ouviu de mim, eu queria dizer aos irmãos: transmitam aquilo que vocês têm ouvido. Aquilo que vocês têm ouvido, não apenas aqui do púlpito, mas que vocês têm ouvido em conversas saudáveis, em conversas que edificam. O Paul Tripp, naquele livro Como as Pessoas Mudam, ele tem um termo que eu gosto muito. Ele diz que os cristãos precisam cultivar amizades redentivas. E ele não está falando de amizades com pessoas que não conhecem a Cristo, com o objetivo de ganhá-las para Cristo. Ele está falando de amizades onde a doutrina de Cristo é constantemente exaltada, mesmo entre cristãos maduros. Isso faz parte do discipulado, quando nós ajudamos um ao outro a amadurecer em Cristo. O próprio Paulo escreve a Tito, um pouco depois, capítulo 2, versículos 3 a 5, e ele diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus
não seja difamada. Irmãos, estão vendo a responsabilidade do discipulado, mais uma vez sendo exaltada por Paulo. E agora ele deixa isso muito claro com relação às mulheres, né? Ele diz, olha, que elas sejam mestras do bem. Mestras. Para quê? Para ensinar outras mulheres a quê? E ele cita, a amar o marido, a amar os filhos, a serem pessoas sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Vejam que interessante. Como é que uma mulher vai ensinar outra a ser bondosa, pura, boa dona de casa, sujeita a seu esposo, se ela não é? Se ela não é. O Senhor Jesus chamaria esse tipo de comportamento, em Mateus 7,5, de hipocrisia. Não é? Ele diz, é um hipócrita. Você tentar tirar um cisco que está no olho do outro, quando você tem uma trave no seu, isso é um exemplo mais claro que pode existir de hipocrisia. Então, o que aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Tito? Que essas mulheres precisam ter esse tipo de vida. Elas precisam ser pessoas que amam os filhos, amam os maridos, são sensatas, puras, bondosas, boas donas de casa, sujeitas a seus esposos. E sendo assim, ensinar a outras. Não basta ser. Ainda tem isso, não basta ser. Ela precisa ser e precisa ensinar. Isso é o discipulado, irmãos. A igreja precisa muito disso. A igreja não pode esperar que o discipulado seja feito apenas a partir do púlpito, apenas a partir daqueles que ensinam aqui à frente. O discipulado acontece de forma muito mais eficaz nas conversas. Muito, muito mais, irmãos. Porque enquanto tem alguém aqui pregando, enquanto tem alguém aqui dando aula na escola dominical, talvez você tenha uma dúvida, mas nem fale. Nem fale, tenha receio de dizer, ou fique na sua. Mas conversando com outra pessoa, você vai interpelar a pessoa, vai dizer, não, eu não acho assim não. E aí a outra pessoa vai lhe explicar. Esse discipulado é muito mais eficiente, nem se compara, do que aquilo que é feito apenas do púlpito, apenas da direção da igreja. É por isso que Paulo volta àquela cidade, irmãos, para poder fortalecer aqueles irmãos, fortalecer o ânimo dos discípulos. E nós, como igreja, precisamos entender a relevância desse discipulado. Tem um aspecto desse discipulado que Paulo cita, ou que Lucas cita aqui, que Paulo e Barnabé fizeram, que é muito relevante, que algumas vezes a gente esquece. Ele diz, no final do versículo 22, aí de Atos 14, mostrando que a fé, ou mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Parte desse discipulado era dizer àqueles irmãos daquelas igrejas que eles iriam enfrentar problemas. Que eles iriam enfrentar muitos problemas. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo voltando na igreja de Listra, onde ele foi apedrejado e dado como morto, e cheio de cicatrizes, e dizer àqueles irmãos, irmãos, isso que aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, mas da mesma forma que eu permaneci fiel ao Senhor, da mesma forma que eu estou aqui diante de vocês, com as cicatrizes que ficaram daquele apedrejamento, permaneçam firmes também. Irmãos, o discipulado, por exemplo, é muito poderoso, né? Quando você enfrenta uma situação, enfrenta uma determinada dificuldade, você supera para a glória do Senhor e você fala sobre isso para outra pessoa. Isso é muito importante. Imagina os irmãos vendo Paulo com as cicatrizes e Paulo dizendo assim, eu passei por tudo isso mesmo. Eu enfrentei tudo isso. Mas eu queria dizer a vocês que vocês também poderão passar. Permaneçam firmes. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele escreveu o seguinte, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Era essa mensagem que ele queria que aqueles irmãos entendessem. Porque algumas vezes, irmãos, em especial na nossa época, se no primeiro século era assim, vocês imaginem hoje, aonde nós estamos tão acostumados a todo tipo de conforto, né?
todo tipo de conforto. A gente fica incomodado se, por exemplo, o controle remoto da televisão quebrou. Ninguém se imagina ver televisão sem um controle remoto. Alguém imagina levantar do sofá, ir lá, apertar um botão, voltar, e levantar, ir lá, apertar. Ninguém imagina isso. Então a gente tem uma tolerância ao sofrimento muito pequena mesmo, muito baixa. E algumas vezes a gente, quando sofre algum tipo de dificuldade, inúmeras vezes, irmãos, a gente pensa em desistir, ou se afastar da igreja, ou se afastar da família, ou se afastar do convívio dos irmãos, como se, de alguma forma, isso fosse resolver. O que não vai resolver de forma alguma o que está acontecendo com a nossa vida. Mas nós temos essa impressão algumas vezes. Então Paulo lembra aqueles irmãos, e lembra a nós hoje também, que é verdade, que nos importa sofrer muito. Mas veja o que Paulo diz, nos importa entrar no reino de Deus. Final do versículo 22, ele diz que nós vamos sofrer, mas vamos entrar no reino de Deus. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele recebe uma visão do Senhor, que eu queria ler para os irmãos. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Ele diz assim: depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vejam que aquilo que Paulo disse aos irmãos daquelas cidades, quando ele volta, ele e Barnabé, é exatamente o que o apóstolo João vê muitos anos depois. O Senhor permite que o apóstolo João veja o momento em que esses irmãos, todos eles têm os seus sofrimentos acabados, chegaram ao fim. Paulo disse àqueles irmãos: irmãos, permaneçam firmes na fé, porque através de muitas tribulações, vocês vão chegar no reino de Deus. Então eu queria também dizer aos irmãos nessa noite: irmãos, fiquem firmes na fé, fiquem firmes mesmo. Nós vamos enfrentar muitas tribulações, todos nós. Quanto mais tempo nós vivermos, mais lutas nós vamos enfrentar, mas por fim nós vamos entrar no reino dos céus. É isso que fortalece, é isso que anima, é isso também, irmãos, é esta verdade que se opõe à teologia da prosperidade, que se opõe a uma teologia fraca, tosca, que não sustenta a fé de ninguém. Porque uma pessoa que tudo que ela espera nesse mundo é bem-estar, tudo que ela espera é prosperidade, ela não tem uma estrutura de fé, ela não tem disposição para permanecer firme quando o sofrimento vem, quando as dificuldades acontecem, quando a luta chega, ela não tem, porque ela não está ali pela fé, ela está ali para conseguir alguma coisa.
Mas nós que cremos em Cristo, diz o apóstolo Paulo àqueles irmãos, nós vamos passar por muitos sofrimentos, mas nós vamos entrar no reino de Deus. Isso é um aspecto do discipulado. Um terceiro aspecto da vida da igreja, que eu queria falar para os irmãos nesta noite, é sobre a liderança. O versículo 23, aí de Atos 14, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Um dos motivos para Paulo e Barnabé voltar visitando aquelas igrejas era eleger uma liderança. Irmãos, o dono da igreja é Cristo. É Ele quem conduz a sua igreja. É Ele que faz com que a igreja esteja com as portas fechadas ou abertas. É Ele quem faz, tudo é Ele. É Ele que é Deus. E foi Ele quem resolveu que a sua igreja aqui no mundo seria gerida por pessoas que Ele escolheu, por homens de Deus que foram chamados por Ele para esse ofício. É isso que nós precisamos entender. Que essas pessoas, homens fiéis, que foram chamados pelo Senhor, essas pessoas foram colocadas por Ele para cuidar da igreja. A liderança da igreja, irmãos, primeiro que nós precisamos entender isso, como o próprio texto diz, a eleição é de presbíteros, é de homens, né? Não há a eleição de mulheres. A palavra presbíteros aqui, a palavra grega que é traduzida para presbíteros é ancião, né? Está se referindo a uma pessoa madura, mas não apenas uma pessoa que tenha maturidade com relação à idade cronológica, mas também uma pessoa que tenha maturidade espiritual. Como é que nós vamos entender isso? O próprio Paulo, que passou de igreja em igreja, fazendo a eleição de presbíteros, veja que ele escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz como deveriam ser esses presbíteros. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso é o que é exigido de alguém que vai liderar a igreja. Foi o próprio Paulo que passou fazendo essa eleição e que escreve para Timóteo dizendo isso. Depois ele escreve para Tito, dizendo algo semelhante. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo escreve assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, que não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A liderança da igreja de Cristo é confiada a esse tipo de homem, a esse tipo de pessoa, e vai ser assim até que o Senhor volte, irmãos. Precisamos estar atentos a isso. Inclusive, lembrar, irmãos, que a nossa igreja, eu acho que de forma lenta, mas tem crescido. E com toda certeza, nós, se já não precisamos, em breve vamos precisar de presbíteros. Mas algumas pessoas, irmãos, entendem o presbiterato como dar pitaco na vida administrativa da igreja. Algumas pessoas entendem que ser presbítero é opinar sobre o que fazer com o dinheiro. É opinar sobre onde vai ser o encontro de casais. Aonde é que vai ser o acampamento no período da Semana Santa. Onde é que vai acontecer isso ou o que vai acontecer com aquilo.
pelo que nós lemos aqui, vocês viram alguma coisa disso? Não tem nada disso aqui, nada. O que ele diz que um presbítero faz é pastorear. É isso que um presbítero faz. O que ele faz, irmãos, é pastorear pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua palavra. É isso que é o presbítero. É essa pessoa que precisa ser formada por Deus, eleita pela igreja e então compor o conselho da igreja. Não é alguém que tenha habilidades administrativas apenas, né? Não é alguém que seja bom nisso ou naquilo, mas é alguém que entenda que foi chamado para pastorear a igreja de Cristo. Do contrário, não tem por que pensar em ser presbítero na igreja se não entende o presbiterato como pastoreio, se não entende presbiterato como governar bem a sua casa, como ser uma pessoa moderada, como não ser dado ao vinho, não ser violento, não se irritar facilmente. Se não entender dessa forma, não tem como liderar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é liderada por pastores que se enquadram nisto que Paulo falou. Por fim, tem um aspecto final que nós vemos aí no capítulo 14 de Atos, os versículos 26 e 27. Ele diz o seguinte: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Irmãos, o que eu mais queria destacar aqui é a disposição de Paulo e Barnabé em dizerem aos irmãos que foi tudo Deus que fez. Vejam o que diz aí o versículo 27. Relataram o quê? Tudo que Deus havia feito com eles. E como tinha aberto a porta aos gentios a porta da fé. Irmãos, eles entendem que tudo foi Deus que fez. Os muitos discípulos que se converteram, que ele cita aí no versículo 21, foi o Senhor quem converteu. Quem sustentou a vida de Paulo quando ele foi apedrejado foi o próprio Deus. Quem fez com que surgisse uma liderança idônea em cada uma dessas igrejas foi Deus. Então Paulo e Barnabé voltam àquela primeira igreja de Antioquia, não é Antioquia da Pisídia, é aquela primeira igreja que nós vimos no capítulo 13, que foi a igreja que enviou. Paulo e Barnabé voltam e contam tudo o que Deus tinha feito. Eles passaram, irmãos, aproximadamente 2 anos nessa primeira viagem. E como os irmãos devem imaginar, o WhatsApp não estava funcionando ainda naquela época. Então eles não tinham como estar mandando mensagem. Dizer, ó irmãos, acabei de ser apedrejado, vou mandar uma foto para vocês, uma selfie. E aqui, ó, eles não tinham como fazer isso. Então eram praticamente 2 anos sem notícias. Mas eles voltam para contar tudo o que Deus tinha feito. Eles entendem que pregaram, mas foi Deus que converteu. Que animaram os irmãos, mas foi o Senhor quem sustentou a fé daqueles irmãos. Que eles elegeram presbíteros, mas que esses presbíteros foram escolhidos por Deus. Foi tudo Deus quem fez. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Se quisermos ter uma igreja que realmente glorifica ao Senhor. A igreja de Corinto, da cidade de Corinto, né, estava tendo uma confusão, uma briga muito grande dentro da igreja, não por causa dos irmãos de Paulo, de Barnabé, de Apolo, de Pedro, mas por causa de divisões dentro da igreja. Uma pessoa dizia, eu sou de Paulo, outra eu sou de João, outra eu sou de Pedro, outra eu sou de Apolo. E quando Paulo escreve para eles, Paulo diz assim, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, os versículos 6 e 7. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, nós não passamos de instrumentos de Deus. E somos gratos ao Senhor que por sua misericórdia e bondade nos escolheu como instrumentos dele para toda e qualquer coisa. A obra é dele, é ele que faz. Faz através de pessoas, é verdade. Faz através de pessoas porque ele quis que fosse assim. Ele poderia ter resolvido fazer, irmãos, de qualquer outra forma. Mas ele resolveu nos dar o privilégio
de participar dessa obra, da construção do reino, da propagação do reino. Eu e você somos privilegiados em participarmos deste processo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 até o 36, dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É isso que nós entendemos. A glória precisa ser dada apenas ao Senhor. Então, que eu e você possamos entender que a igreja tem uma missão, que é levar o Evangelho. O Evangelho consiste em anunciar a salvação através apenas do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos entender que, como igreja, nós precisamos fazer discípulos. E fazer discípulos não é apenas ganhar pessoas para Cristo, mas é discipular pessoas na igreja. Que o Senhor nos dê a sua graça para que nós possamos ajudar irmãos que precisam avançar na fé, a avançarem. Que o Senhor, irmãos, conceda graça às mulheres de nossa igreja para que elas vivam uma vida santa, uma vida piedosa, para que elas possam ter disposição, não apenas para viver, mas para ensinar isso a outras mulheres. Que o Senhor, segundo a sua graça e misericórdia, possa continuar a levantar presbíteros em nosso meio. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, possa continuar a ensinar aos presbíteros que nós já temos, a mim, ao presbítero Wellington, ao presbítero Enoque, que o Senhor possa continuar nos ensinando que nós, agora que já somos presbíteros, precisamos dia após dia nos adequarmos àquilo que a Escritura diz. Nós não estávamos numa corrida para ser presbítero. Não, eu já alcancei, agora pronto. Não, nunca foi isso. Nós somos chamados pelo Senhor para discipularmos outras pessoas pelo nosso exemplo de vida. Então que Deus dê graça a cada um de nós como presbíteros aqui da igreja. Que o Senhor, por sua bondade, ensine a todos nós como igreja que tudo é dele, que tudo é feito por ele, que é ele quem edifica a igreja, segundo o seu querer, segundo a sua bondade e para a glória do seu nome. E que ele incline o nosso coração a reconhecer isso e a louvarmos a ele por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito. Amém. Que Jesus te abençoe, irmão. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar. Vamos orar e agradecer por sua palavra. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra é que orienta a vida da tua igreja. Entendemos que a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras precisa ser uma igreja que se ajuste àquilo que é a tua vontade. Senhor, nós não queremos nos ajustar àquilo que o mundo espera de nós. Não queremos nos ajustar àquilo que a sociedade apenas espera de nós, ou mesmo apenas aquilo que os irmãos esperam de nós. Queremos, como igreja, nos ajustarmos àquilo que é o teu propósito para nós. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia se em algum momento nós temos nos distanciado daquilo que é a tua vontade para atender à vontade de homens, quaisquer que sejam, para atender à vontade da sociedade que possa querer ditar como a igreja deve existir. Ajuda-nos a entendermos que somos do Senhor, que somos igreja do Senhor, que somos exército do Senhor, que vivemos para agradar apenas a um Senhor, aquele que está no céu. Ajuda-nos, Pai, nós te oramos no nome de Jesus, nos sustenta os nossos irmãos que nos acompanham em casa, guarda a fé dos nossos irmãos e a nossa também. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.